Se você entrou nesse vídeo, provavelmente você é uma das pessoas que está em guerra com a balança. Ou seja, não está satisfeito com o seu peso ou com aquela gordurinha localizada que estaria incomodando. E provavelmente você já leu muito em revistas, jornais e outros vídeos de YouTube e qualquer outra forma de mídia, maneiras muito variadas que prometem te ajudar nessa difícil missão de perder uns quilinhos a mais. Entretanto, as coisas não são tão fáceis quanto parece, porque a maioria desses lugares te prometem formas rápidas e fáceis e indolores para tu resolver esse problema, mas na verdade não é assim tão simples. Para começar, você tem que entender o que a ciência tem a dizer sobre isso. Primeira coisa, emagrecer ou engordar é uma questão matemática, porque se você come, no caso, ingere mais calorias do que consome, o seu corpo vai ter calorias sobrando e ele não vai jogá-las fora. Ele vai transformar isso em gordura. Isso é simples. Se você fizer isso ao longo de um mês, um ano, essa gordura vai ficando no seu corpo, você vai ganhar peso. E assim você vai ficar com ele. A não ser que a sua matemática mude de lado. Ou seja, você passe a ingerir menos do que você gasta. E aí, com o tempo, você vai começar a queimar a gordura armazenada e perder peso. Essa parte é que é complicada. Por quê? Quando você está ganhando peso, tudo facilita. O seu corpo está feliz enquanto você está ganhando peso. E então ele vai te premiar por isso. Toda vez que tu comer uma guloseima, um hambúrguer bem gordo, um salgado e se encher de refrigerante, o seu cérebro vai te premiar por isso. Você vai ficar mais feliz. Mas, entretanto, se você começar a trocar o salgado por salada, o doce por uma fruta, o número de calorias que vai entrar para dentro do teu corpo vai ser menor. E o seu cérebro vai começar a te pressionar a consumir aquilo de caloria que você estava consumindo antes. Então vai começar uma batalha. Essa batalha vai acontecer dentro do seu cérebro. Porque dentro do cérebro nós temos basicamente duas estruturas batalhando. O córtex frontal é responsável pela consciência, aqueles desejos conscientes, aquilo que tu pensa e raciocina sobre, aquilo que tu planeja a longo prazo. Essa parte provavelmente é aquela que pretende te ver entrando no maiô no verão. Enquanto o córtex frontal se preocupa em planejamento a longo prazo, o hipotálamo ele é responsável por garantir funções básicas para a sobrevivência, como fome, sede, frio, essas coisas. Ele tem um mecanismo muito mais simples de funcionamento, mas ele tem um certo controle sobre as outras funções cerebrais, justamente por ele estar ligado à sobrevivência. E ele não vai te deixar em paz. À medida que tu diminuir a gestão de calorias, ele vai tentar te forçar a comer mais para compensar essa diminuição. Então ele vai te causar todos os sinais fisiológicos e psicológicos de fome. Aí talvez tu te pergunte, mas por que é assim? Por que o corpo não me ajuda a emagrecer? Quem explica isso é a evolução. Primeira coisa para tu entender isso, tu tem que perceber na ótica de que o ser humano, como ele vive hoje, não é nada parecido com o ser humano que foi selecionado ao longo de milhares de anos. Antigamente, o ser humano vivia em grupos menores e não existia muita tecnologia, então o ser humano dependia muito da natureza para se alimentar. Então uma seca, uma catástrofe, uma mudança climática, qualquer uma dessas coisas, uma guerra, poderiam causar um efeito de falta de comida geral, causando fome. E o que acontece é que aquele indivíduo que acumulou um pouco mais de caloria, ele vai ter energia de reserva. Isso aumenta a chance de sobrevivência dele. Aquele outro que não armazenou vai morrer de fome. E quem morre não deixa descendentes. Por isso, todos nós carregamos os genes daqueles gordinhos que acumularam energia para sobreviver. E isso determinou como nós somos hoje. Claro que hoje em dia, com as tecnologias como a geladeira, a industrialização dos alimentos, a agricultura, o alimento é muito mais fácil de ser obtido pela grande maioria das pessoas, fazendo com que a gente vá de um extremo para outro
levando que a gente acumule mais gordura do que nós gostaríamos, ou precisamos, no caso, né, já que não estamos nos preparando para nenhuma catástrofe. Outra coisa que você precisa saber nessa batalha contra a balança são os adipócitos. Os adipócitos são as células que armazenam gordura no corpo. A ciência já descobriu algumas coisas sobre elas. Primeiro, durante a vida, principalmente na fase adulta, a gente não adquire novos adipócitos. A gente tem um número quase constante. Eles vão morrendo ao longo do tempo e vão sendo repostos. O problema é que a vida média de um adipócito é 5 anos. E o que acontece é que, como a maioria das células, ele tem uma memória. No momento que tu incha um adipócito, ou seja, enche ele de gordura, e depois tu murcha ele, tu esvazia ele de gordura, ele vai ter a memória de que ele já foi maior. Enquanto ele estiver murcho, ele vai lançar substâncias no teu sangue que vão reforçar aquela atitude do hipotálamo, reforçando a tua fome, a tua gula, a tua vontade de comer. Por isso é muito comum a pessoa emagrecer e depois de algum tempo ela engordar tudo de novo, né, gerando o famoso efeito sanfona. E esses 5 anos são muito importantes porque é muito comum a gente ver essas dietas milagrosas que prometem efeitos de curto prazo, mas na verdade eles não vão ser eficazes se tu não tiver uma mudança total na tua vida. Porque se tu seguir te alimentando mal, a tendência é que tu volte a engordar depois. Então, isso também vai perceber a diferença entre dieta e regime. Dieta é aquilo que tu come praticamente todos os dias ao longo da tua vida toda. Isso é a tua dieta. É a maneira como tu come que tu come. Tu precisa mudar a tua dieta. Fazer um regime de restrição temporário não vai dar um efeito benéfico a longo prazo. O ideal para que tu tenha um peso ideal e que tenha uma saúde, consequentemente, é tu fazer uma dieta balanceada, controlada. Então, para isso, vá a um especialista, nutricionista, nutrólogo, e veja, conforme a tua idade, o teu sexo, a tua situação, qual a melhor saída para que tu possa fazer isso depois. Talvez ele te encaminhe para academia ou para outro órgão, mas essa é uma etapa importante, tá? Então não existe nenhuma solução milagrosa para isso, não existe uma pílula, não existe um chá. A solução está dentro da tua cabeça e exige bastante disciplina, certo? Claro que isso é bem mais complexo do que eu apresentei nesse vídeo, mas eu posso fazer vídeos explicando outros detalhes e outras descobertas que a ciência teve, tá? Então, por hoje é só. Valeu, um abraço, tchau.